Sefer Toldos Yeshu, o livro da geração de Jesus. Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. No reinado de Alexandre Janeu, um inútil devasso chamado Pandera vivia perto da casa de uma jovem chamada Maria, noiva de um certo homem. Pandera seduziu Maria e esta ficou grávida. Quando o homem soube que a sua noiva estava grávida, dirigiu-se ao Rabi. O Rabi aconselhou-o a rolar testemunhas para levar o culpado ao sinédrio, mas o homem, para evitar a vergonha, fugiu para longe. Entretanto, Maria deu à luz um rapaz e chamou-o de Jesus. Quando cresceu, o rapaz mostrava-se insolente com os magistrados do sinédrio, e as pessoas diziam: "Que bastardo!" O Rabi disse então: "Sim, este é o filho de Pandera e Maria, que era noiva de outro." Outros disseram: "Portanto, ele é mesmo um bastardo, filho de uma adúltera." Publicou-se um édito expulsando-o do seu meio, e Jesus fugiu para a Galileia, onde morou muitos anos. Quando também na Galileia soube-se que Jesus era filho ilegítimo, ele retornou secretamente a Jerusalém. Ora, havia no templo uma pedra onde estava gravada Hashem Amforash, a palavra inefável, o nome secreto de Deus, que dava grandes poderes a quem a conhecia. Essa pedra foi descoberta por David e depois foi colocada no Santíssimo do templo. Posteriormente, os sábios, receando que alguém imprudentemente tomasse conhecimento da palavra inefável escrita na pedra, mandaram colocar 2 leões mágicos de bronze à entrada do Santíssimo do templo, que rugiriam, provocando um total esquecimento. Jesus entrou no templo e registou as letras sagradas num pergaminho. Depois cortou a sua carne, escondeu o pergaminho dentro e voltou a fechar a carne. Quando saiu, os leões rugiram e ele esqueceu-se de tudo, mas, já fora da cidade, voltou a abrir a sua carne e recuperou o pergaminho. Depois retornou à cidade e clamou a todos: "Não sou eu o filho de uma virgem? Eu sou o filho de Deus que Isaías profetizou que viria de uma virgem." Os que o ouviam diziam: "Mostra-nos um sinal." Ressuscitou um morto e curou um leproso. E os que o viram ajoelharam-se e disseram: "Tu és o filho de Deus." Mas os anciãos sábios ficaram apreensivos com as notícias e montaram uma cilada a Jesus, enviando-lhes mensageiros que lhe disseram: "Os ilustres de Jerusalém chamam-te porque ouviram que és o Filho de Deus." Jesus respondeu: "Irei se me receberem tal como os escravos recebem o seu senhor." Estabelecido o acordo, Jesus dirigiu-se a Jerusalém montado num burro e foi recebido com grande pompa. Entretanto, os sábios queixaram-se à rainha Salomé Alexandra e exigiram a pena de morte para Jesus. Mas a rainha, não convencida da acusação, pediu uma audiência com Jesus. Jesus foi então levado à presença da rainha e mostrou os seus poderes, curando um leproso e ressuscitando um morto. A rainha disse então aos sábios: "Por que dizem que este homem é um feiticeiro? Pois eu vi que ele é realmente o Filho de Deus. Saiam daqui e nunca mais me tragam uma acusação destas." Depois os sábios reuniram-se novamente e decidiram de escolher um deles para aprender a Shem Amforas e para provarem que assim poderiam fazer o mesmo que Jesus. Um deles, de nome Judas, propôs-se para este desafio. Entretanto, a rainha convocou uma nova audiência, desta vez com Judas e Jesus. Jesus começou por dizer: "Assim como as Escrituras dizem acerca de mim, eu vou subir ao céu para o meu Pai Celeste." E, proferindo a Shem Amforas, começou a subir aos céus. Judas também proferiu a fórmula secreta e, subindo também, começou a puxar Jesus para baixo. Combateram até que Judas derramou o seu suor em Jesus, tornando-o impuro. Tendo ambos ficado impuros com o suor, e como a Shem Amforas só funciona em estado de pureza, caíram ao solo, e foi declarada a sentença de morte a Jesus. Mas os discípulos conseguiram fazer Jesus escapar-se para fora da cidade. Jesus dirigiu-se ao Jordão, onde lavou-se e purificou-se, recuperando os seus poderes. Depois pegou em 2 pedras de moinho, colocou-as a flutuar na água e sentou-se nelas a pescar para uma multidão que comeu os peixes. Quando os sábios souberam que Jesus estava novamente a exibir poderes, Judas propôs-lhes que iria misturar-se secretamente com os discípulos de Jesus. Assim o fez, e numa noite Judas encontrou Jesus a dormir numa tenda, cortou-lhe a carne e removeu-lhe o pergaminho secreto.
No dia da festa dos peixes não fermentados, Jesus, com a intenção de ir ao templo recuperar a palavra secreta, dirigiu-se com os seus discípulos para Jerusalém. Entretanto, Judas foi avisar os sábios para estarem atentos porque ele iria denunciar Jesus, prostrando-se aos seus pés. E assim, Jesus foi capturado. Jesus foi amarrado a um pilar e chicoteado. Colocaram-lhe uma coroa de espinhos, e quando ele pediu água, deram-lhe vinagre para beber. Jesus então proferiu: Meu Deus, por que me abandonaste? Depois foi levado ao sinédrio para lhe proferirem a pena de morte, e por fim foi apedrejado até à morte. Procuraram uma árvore para o pendurar, mas não encontraram nenhuma capaz de suportar o peso de um homem, de modo que o penduraram numa haste de um grande repolho, mas à noite enterraram-no no local onde fora apedrejado. Judas, receando que os discípulos roubassem o corpo e dissessem que Jesus tinha descendido aos céus, removeu-o da sepultura e escondeu-o no seu jardim. No dia seguinte, os discípulos não encontraram o corpo na sua sepultura e proclamaram que Jesus tinha ascendido aos céus. Mas a rainha convocou todos os sábios com o seguinte ultimato: se não encontrarem o corpo dele, vocês serão todos mortos. Por fim, Judas entregou o corpo e eles exibiram-no arrastado por um cavalo.